Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Começamos uma aula de língua portuguesa e nós já vamos retomar um conteúdo que já foi trabalhado nas aulas anteriores, porém é preciso sempre ser retomado para que vocês entendam esse gênero textual, que é o gênero textual teatral, né? A peça teatral, o texto teatral. E aí, nas aulas anteriores, nós trabalhamos o texto teatral O País dos Prequetés, né? No País dos Prequetés, de Ana Maria Machado. E hoje nós vamos conhecer um outro texto teatral que não está no livro de vocês, mas lá na Agenda Edu eu mando o PDF do texto em anexo, tá certo? E aí nós vamos trabalhar esse texto, que ele também é da Ana Maria Machado, ele se chama Pluft, o Fantasminha, né? E aí ele lembra muito um desenho animado que eu assistia na minha infância, que chamava-se O Fantasminha Camarada. E aí eu gostava muito dele, Gasparzinho, né, na verdade, Gasparzinho, o Fantasminha Camarada. E aí me lembra bastante, o Pluft, ele é uma versão do Gasparzinho, que era um fantasminha gente boa. Então, sempre lembrando que a gente está falando de ficção, esses textos, eles não fazem parte da realidade, é apenas tudo inventado no nosso imaginário, tá certo? Ou no caso, no imaginário da Ana Maria Machado, que criou toda essa história. E aí, ao longo da aula, a gente vai descobrindo mais sobre esse texto. Porém, antes nós precisamos saber algumas informações importantes. Então, vamos lá? Como eu já falei para vocês, o texto teatral, ele é um texto não apenas para ser lido, não é? Ele não é apenas para a pessoa ler, mas geralmente ele é criado com uma finalidade: ser interpretado, para que aquele texto tenha vida, né? Para que os personagens ganhem de fato vida, eles precisam ser interpretados. Então, os atores, eles leem o texto, né? Qualquer ator que vai fazer a interpretação daquele texto precisa fazer uma leitura, analisar bem as falas e treinar, porque eles precisam aprender aquelas falas ali para poder representar as personagens, né? Então as falas ficam memorizadas, certo? E aí, é importante a gente saber também que o trabalho de um artista, de um ator que trabalha com teatros, né, é um trabalho que precisa de muitos ensaios, porque não é só ler ali o texto e de repente já sabe da fala, não. Eles precisam ensaiar e então a peça teatral, ela é apresentada, né, para os telespectadores que estão ali para apreciar quem vai assistir, né, a peça teatral. Eles vão representar a peça num palco, no teatro geralmente, ou em outro lugar. Nós também fazemos peça teatral na escola, não é? Quando nós estávamos nas aulas presenciais, sempre tinha alguma dinâmica nesse sentido. Inclusive, se nós estivéssemos presentes, nós iríamos mesmo era fazer uma preparação para encenarmos uma peça teatral. Eu tenho certeza de que seria bem legal. Porém, quando nós retornarmos, a gente fica com essa missão, tá certo? Quando retornarmos, a gente vai fazer uma peça teatral bem legal lá na nossa sala. E aí, gente, para esses atores aprenderem os textos e tudo mais, eles precisam realizar uma boa leitura desses textos. E até mesmo nós, que vamos apenas ler, não para interpretar, mas para conhecer a história. Nós precisamos fazer uma boa leitura, respeitando a pontuação, prestando bastante atenção nas rubricas, porque é por meio das rubricas que a gente vai se ambientar no cenário daquela história e entender o que acontece, né, em cada cena. E aí eu coloquei aqui algumas dicas que são importantes na leitura dos textos teatrais. Veja só, leia silenciosamente o texto todo para conhecer as falas de cada personagem. Então, primeiro a gente precisa fazer uma leitura mais rápida para ir vendo, né, quantos personagens tem. Geralmente, os textos teatrais, eles informam lá no começo quantos personagens tem, né? Principalmente se ele for um texto que vai ser ali atuado, que vai ser preparado para alguma atuação. E aí, nesse que eu vou mandar para vocês, que está lá na Agenda Edu, na verdade,
ele já tem informando a quantidade de personagens da história. E aí é preciso ler esse texto, dar uma olhada nas falas, conhecer um pouco de cada personagem e também as suas expressões e sentimentos. Como que eu vou saber se aquele personagem está sendo irônico, se ele está sendo sarcástico? Eu vou perceber por meio das rubricas, né? Então, se a pessoa está falando uma brincadeira ali no tom de ironia, está debochando de uma situação, nas rubricas vai informar a expressão daquele personagem. Se o personagem está dando gargalhadas, a rubrica ela deve informar isso também. Se o personagem está chorando, se ele tem uma fala mais carregada, né? Uma fala com choro. Então, é preciso tudo isso ser informado nas rubricas do texto teatral. E aí, nós precisamos também grifar esse texto. Geralmente, em sala de aula, nós tínhamos o hábito, né, de quando trabalhamos algum texto, grifar as partes mais importantes. Só que aqui no texto teatral é diferente. A gente pode pegar, por exemplo, tem 3 personagens. A gente pode pegar lápis de cor para representar cada personagem. Então, onde for a fala da tia Dani, por exemplo, vamos só supor que é uma situação, vai ser o lápis de cor vermelho. Onde for a fala da Alice, vai ser o lápis de cor azul. Onde for a fala do Miguel, vai ser o lápis de cor verde. Então, a gente pode colocar cada personagem com uma cor e ir separando as falas deles. Principalmente se esse texto ele for trabalhado para fazer realmente uma encenação. Então, isso é muito legal, porque a gente vai separando as falas das personagens por meio das cores. Então, é também importante este detalhe. Inclusive, quando eu for fazer a leitura do texto teatral, que vocês estão com ele lá na Agenda Edu, é preciso que vocês acompanhem no texto de vocês, grifando as falas das personagens, tá bom? E aí também é preciso, eu até já falei sobre isso, mas eu vou repetir. É preciso observar a pontuação, gente. A pontuação ela é essencial, porque é por meio dessa pontuação que nós vamos saber as pausas, que nós vamos saber se é uma pergunta, se é uma afirmação. Então a pontuação ela ocorre, né, pra gente entender as intenções da personagem ao dizer aquilo, né? Então eu vou observar bem a pontuação e isso já me ajuda a como fazer a apresentação da fala daquele personagem, né? Se é uma fala mais firme, se é uma fala mais duvidosa, se é uma fala pausada, se é mais rápida. Então, tudo isso já me ajuda a compreender o texto teatral. Agora, vamos para a leitura desse texto. Vou colocar ele aqui do ladinho também, para que vocês acompanhem, tá certo? E aí eu quero que vocês estejam também com os textos de vocês. Se possível, quem tem impressora em casa, quem puder fazer a impressão desse texto, você pode imprimir para poder grifar. Quem não tem, pode acompanhar aqui na tela e depois você pode grifar no próprio computador ou pode fazer a leitura no computador mesmo, tá certo? O importante é que você acompanhe a leitura do texto. Certo. Como eu falei para vocês, as rubricas elas nos ajudam a nos situarmos, né? E nesse texto aqui tem uma coisa interessante, que é a característica do cenário. Então, nós temos ato único, né? Que é o começo aqui da história. E aí tem o cenário. Essa daqui eu não comecei lá do início mesmo, essa aqui é a página 4, tá bom? Do PDF que eu enviei, porque a partir daqui já dá de entender a história, o resto eu já expliquei pra vocês. Essa história fala sobre um fantasminha, que ele é do bem, e ele tem uma mamãe dele, tem os parentes dele, né? E ele vive numa casa. E aí é que vai ambientar o local onde os personagens estão, né? As personagens. Então vamos lá, o cenário. Um sótão. À direita, uma janela dando para fora, onde se avista o céu. No meio, encostado à parede do fundo, um baú. Uma cadeira de balanço, cabide onde se vêem pendurados velhas roupas e chapéus. Também tem coisas da marinha, como cordas, redes, o retrato velado do Capitão Bonança e à esquerda a entrada do sótão. Ao abrir o pano, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira, que range compassadamente. Pluft, o fantasminha,
brinca com o barco. Depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa por algum tempo. E depois dessa descrição do cenário, nós temos a fala das personagens. Esse texto aqui, ele já diferencia um pouco daquele anterior que eu mostrei para vocês lá no País dos Prequetés, na questão da organização. Porque aquele outro tinha o nome da personagem, o travessão, a rubrica e a fala da personagem. Esse aqui, ele muda um pouco em algumas situações, né? Porque, na verdade, o nome da personagem fica sempre em destaque, em caixa alta, e em cima, fica centralizado, em cima da fala. Então, sempre vai ter o nome e aí a fala embaixo. Mas também não faz muita diferença, porque o importante é sempre destacar o nome da personagem que vai dizer, né? Que vai fazer a fala. Então, primeiro começa com a fala do Pluft. Aí ele fala, mamãe! E a mãe dele responde, o que é Pluft? Pluft sempre com a boneca de pano. Então, ele está segurando aquela boneca. Mamãe, gente existe? Claro, Pluft. Claro que existe. Mamãe, tenho tanto medo de gente. Larga a boneca. Bobagem, Pluft. Ontem passou lá embaixo, perto do mar. Eu vi. Viu o que, Pluft? Vi gente, mamãe. Só pode ser 3. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo de gente. Mas eu tenho. Então, como eu falei pra vocês, o Pluft, ele é muito medroso mesmo. Ele tem medo, é um fantasminha que tem medo de pessoas. E aí a mãe dele fala, né? Se seu pai fosse vivo, Pluft, você apanharia uma surra com esse medo bobo. Qualquer dia destes eu vou te levar ao mundo para vê-lo de perto. Ao mundo, mamãe? É, ao mundo, lá embaixo na cidade. E aí ele diz, né? Ele fica muito agitado e vai até a janela, faz uma pausa e diz, não, 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 eu não acredito em gente. Pronto. E aí a mãe dele responde, vai sim, e acabará com estas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio conta pra você. Pluft corre até um canto e apanha um chapéu de almirante. E aí ele diz, olha, mamãe, olha o que eu descobri. O que é isto? E a mãe dele responde, isto tio Gerúndio trouxe do mar. E então o Pluft, fora de cena, continua a descobrir coisas e vai jogando em cena, como panos, roupas, chapéus. E ele pergunta, por que tio Gerúndio não trabalha mais no mar, hein, mamãe? E a mãe dele responde, porque o mar perdeu a graça para ele. E então, remexendo lá nas coisas do baú, Pluft encontra um espartilho de mulher. E aí ele mostra para a mãe dele, né? Isto, mamãe. Que é isto? Ele trouxe isto também do mar? Depois coloca de novo o espartilho na cabeça e passeia em volta da mãe. E a mãe diz, Pluft, chega de remexer tanto nas coisas. E então ele larga o espartilho no chão, passeia na cena à procura do que fazer, né? Ele está querendo brincar. E aí ele fala o seguinte, vamos brincar, tá bem? Finge que eu sou gente. E então o Pluft veste uma roupa que ele encontrou lá no baú. E aí a história continua, gente. Essa história é muito legal. Posteriormente, em páginas mais abaixo, ele conhece uma menina. E essa menina não tem medo dele. E aí eles começam a conversar. Então eu vou deixar esse texto disponível para vocês continuarem a leitura dele. E sempre treinarem como deve ser feita uma leitura de texto teatral. Sempre observando quais são as ações das personagens, as expressões, os sentimentos que são informados nas rubricas, para que você saiba qual é a entonação, qual é a maneira como devem ser realizadas as falas, né? De que maneira você deve ler as falas, sempre relacionando com os sentimentos das personagens que vão falar.
ok? Então, meus amores, a nossa aula termina por aqui. E aí, como proposta de atividade, nós temos uma atividadezinha bem simples, com algumas questõezinhas sobre o nosso texto no País dos Prequetés. Eu não trouxe a leitura dele novamente, porque vocês já acompanharam nas aulas anteriores, né? Então, vocês já conhecem essa história. Vocês também podem treinar esse tipo de leitura com o texto no País dos Prequetés, porque vocês vão precisar refazer a leitura para responder as páginas referente a esse conteúdo. Está tudo informadinho lá na Agenda Edu, tá certo? Então, nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!